noite, pessoal. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, não só hoje, mas sempre, né? Como a Kátia falou, hoje a gente vai tratar do assunto doenças da alma. Eu trouxe esse tema para vocês porque algumas semanas atrás a Kátia me deu um livro intitulado Doenças da Alma também, do Dr. Roberto Broglio. E ele é médico lá em São Paulo, professor da Faculdade de Medicina, e ele é um dos sócios fundadores da Associação Médico Espírita de São Paulo. E ele tem, além desse livro, algumas outras publicações também, sempre nessa linha, né? Alinhando medicina com espiritismo. Eu achei uma leitura bem interessante porque me fez refletir sobre muitas coisas que muitas vezes a gente passa despercebido, né? Algumas atitudes, alguns pensamentos que a gente tem que nos adoecem sem a gente nem perceber. E como conhecimento a gente tem que ter, mas mais importante do que ter é passar, eu achei que seria uma coisa boa para falar para vocês. E o meu objetivo hoje é que, ao final dessa pequena explanação, cada um, quando chegar em casa, que colocar a cabeça no travesseiro e for dormir, possa pensar, né? Será que eu tenho algum pensamento que me adoece, que me faz mal, que pode me prejudicar agora, no futuro? E se eu tenho, o que é que eu posso fazer para mudar isso, né? Então, vamos lá. Uma coisa que eu me lembrei aqui, isso aconteceu essa semana, eu estava num consultório médico e enquanto eu esperava ser atendida, chegou uma moça, uma jovem, assim, uns 30 e poucos anos, muito bonita ela. Aí ela sentou e aí a atendente perguntou: Fulaninha, eu nunca mais tinha te visto, fazia tempo que tu não andava aqui. Ela: mulher, eu até vim aqui, mas tu acredita que eu dei um câncer do nada? Um câncer na tireoide. Olha, mulher, eu tô bem agora, mas tu não sabe o que foi que eu passei, não. Eu fui pra me revoltar mesmo, porque eu tava boazinha. Aí do nada, de repente, um câncer. De repente, lá se vai eu ter que me tratar. Mulher, eu fiquei com tanta raiva, porque eu fiquei pensando: meu Deus, eu sou uma pessoa tão boa. Eu não faço mal a ninguém. Eu procuro ajudar o próximo. Eu sou uma boa mãe, uma boa esposa. Eu pago minhas contas. Por que isso tem que acontecer comigo? E aí eu achei interessante porque acho que corrobora justamente com o que eu ia falar essa semana, né? E quantos de nós não pensamos assim também? Muitas vezes, quando a gente adoece, a gente se sente injustiçada, a gente se revolta, a gente acha que não merece. Por que eu tenho que ficar doente? Se eu tenho que pagar os meus karmas, por que é que tem que ser com a doença? Por que é que não pode ser com outra coisa? Então, assim, outra coisa que a gente tem que pensar é que muitas vezes as doenças, quando elas têm que vir, quando a gente não pode evitar, são bênçãos também. A gente tem que ver por esse lado para poder aceitar melhor. E é uma forma de misericórdia divina. Deus, às vezes, nos dá a oportunidade da gente adoecer para a gente se tornar uma pessoa melhor. Então, quantas pessoas, depois de um câncer, não ficam melhores, né? Menos egoístas, pelo menos? Quantas pessoas a gente não conhece que, depois de ficar 50 anos em coma, volta ou volta transformado? Então, vamos lá. Pequeno panorama, né, da realidade da alma. No que é que a gente estuda aqui na doutrina? Que além do corpo físico, nós somos alma imortal. Nosso corpo físico, ele obedece a leis biológicas. Então, nascimento, crescimento, amadurecimento e morte. A nossa alma, ela é imortal. Não é que ela existe desde sempre. Ela foi criada em um determinado momento, mas a partir do momento que ela foi criada, ela não morre mais. Então, a alma, ela preexiste a formação do corpo e sobrevive após a desintegração desse corpo. E nós somos corpo e somos alma. A alma, ela se manifesta através do pensamento, pela inteligência, pelo caráter, pela consciência, pela vontade e pelo livre-arbítrio. E uma das ligações que a gente tem, que o nosso corpo tem com a nossa alma, o nosso espírito, se dá pelo perispírito. E o perispírito contém um arquivo de memórias dos fatos que ocorreram com a gente, tanto em vidas passadas quanto na presente existência. Então, é como se fosse um arquivozinho que mostra o que foi que a gente já viveu, o que é que a gente está vivendo agora, que compõe um pouco da nossa bagagem espiritual, do que nós somos. Uma das primeiras
pessoas que foi pensar sobre essa questão da alma foi ninguém menos do que Sócrates, aquele filósofo, famoso filósofo grego que viveu em 400 a.C. Então, Sócrates, para ele, não havia uma verdadeira sabedoria se o homem não se voltasse reflexivamente para si mesmo. O método socrático, o famoso método socrático que Sócrates adotava com as pessoas era o seguinte: ele perguntava, Kátia, onde é que tu está sentada? A Kátia respondia, estou sentada em uma cadeira. E por que isso aí é uma cadeira? O que é que diz que isso aí é uma cadeira? Aí a Kátia falando, é uma cadeira, por isso, por que é que não é uma mesa? Do que é feita essa cadeira? Na verdade, o que é que ele falava? Sócrates dizia que a gente tinha que ir questionar, que perquirir, que a gente não aceitasse o fantasioso sem questionar, não aceitasse que isso é uma cadeira porque alguém disse que é uma cadeira. Ele fazia a gente pensar para ter as nossas próprias convicções. E ele dizia que era justamente isso que devia levar a gente a uma essência, né? A buscar a nossa essência, a nossa moral individual. E uma das frases mais famosas de Sócrates, que até hoje é uma das bases para o conhecimento do eu interior, é o conhece-te a ti mesmo. Sócrates dizia, o verdadeiro sábio, ele conhece a si mesmo. Então, ele sempre nos chamou justamente para a gente se conhecer. Infelizmente, naquela época, ele bateu de frente com o sistema, não aceitaram as ideias dele, mas é aquela famosa frase, né? A verdade, ela é verdade em todos os tempos. Se for verdade, se for real, ela não morre. Nem com a morte não consegue matar. E mesmo Sócrates sendo morrido, ele teve discípulos que propagaram as ideias dele e até hoje a gente comenta sobre isso, né? Outro filósofo e cientista que também trouxe um pouco dessa coisa de você ver não só a matéria, mas a alma, foi René Descartes. Que eu achei interessante que realmente eu estudei René Descartes na escola, mas eu nunca me atentei para o fato de ele poder ser considerado um precursor do espiritismo. E aí, dessa vez, nesse livro, que eu tive a oportunidade de ler mais um pouquinho, foi aí que eu fui realmente me tocar que, na verdade, muitos conceitos dos estudos de René Descartes são parecidos com os conceitos de Allan Kardec. Ele viveu na França do século XVII e ele concentrou os seus estudos no ser imaterial atuante no organismo. Então, René Descartes, ele viu o ser humano como corpo material e como alma espiritual. Mas ele dizia, corpo e alma são dois princípios distintos. Então, ele percebeu que o espiritual, né, independe dos atributos físicos. O corpo, ele projeta, né, os atributos físicos, mas a alma, ela vai, na verdade, projetar o pensamento e a vontade. E ele foi uma das primeiras pessoas que falou, naquela época, né, lembrando que no século XVII, a gente está na época sei que eu não me lembro direito assim, mas mesmo assim, iluminismo, né, questão da ciência, saindo da Idade Média, aquela fé cega, aquela fé que não deixava, não abria espaço para a ciência, e depois dessa escuridão da Idade Média, a gente tem a ciência, o materialismo se sobressaindo na história. Então, nessa época, era uma coisa espiritual, não era uma coisa que as pessoas queriam ouvir muito. Então, ele foi um que trouxe de novo à tona essa questão da possibilidade de se substituir a fé cega pela razão e pela ciência, de aliar a fé, a razão e a ciência. E uma das maiores diferenças entre os estudos de Kardec e Descartes é que Descartes, ele procurava evidenciar a existência da alma tendo por base a matéria. Eu sou um corpo, mas por trás de mim tem um espírito. Kardec, por outro lado, ele estudou o espírito já existente vivendo na matéria. Mas eu realmente achei bem interessante trazer isso para vocês, porque até eu mesmo nunca tinha me atentado para isso. Então a gente percebe que a espiritualidade ao longo do tempo sempre vai nos mandando coisas novas, né, para a gente se atentar. Que não existe só ciência, que a gente tem que sempre cuidar do espiritual também.
E aí, nós temos Allan Kardec, no século XVIII, que veio codificar a doutrina espírita, ele escreveu vários livros, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, e ele vai falar um pouco sobre a alma, sobre o espírito. 3 pontozinhos básicos da obra de Kardec. Os espíritos são seres inteligentes da criação, que se caracterizam pela sua individualidade. Foram criados simples e ignorantes e têm a oportunidade de evoluir, de se tornarem perfeitos. A alma, o espírito, se manifesta pelo pensamento, pela inteligência, pelas qualidades morais, pela consciência. Tudo isso são atributos da alma. E as almas são espíritos encarnados. Fazem parte da constituição dos seres humanos temporariamente para se purificarem e se esclarecerem e fora do corpo físico habitam a erraticidade, povoam o mundo invisível como espíritos. Então vamos lá. A gente vive no mundo material. Nós sabemos que a Terra não é um dos mundos mais evoluídos do universo. Então assim, a gente reencarna aqui, mas o nosso corpo está sujeito à maldade do tempo, das mudanças climáticas, das bactérias, das doenças. Então nós temos um corpo que nos serve de instrumento para a gente crescer, amadurecer, aprender, melhorar, mas esse corpo também adoece. E nós temos a medicina que trata as doenças do corpo. A medicina vem evoluindo ao longo dos anos, melhorando a vida das pessoas. Nós vemos que antigamente uma gripe, uma pneumonia poderiam matar. Hoje já tem tratamento, né? Por exemplo, século passado ainda, tuberculose não tinha cura. Quem tinha tuberculose estava lascado porque ia morrer. Hoje a tuberculose já é algo plenamente tratável e as pessoas, hoje a gente nem escuta mais falar tanto, né? Mas o que é que acontece? Ainda hoje existem muitas doenças que a medicina não consegue tratar de forma correta. E se trata às vezes de uma forma agressiva, de uma forma desconfortável. E tem doença que ninguém sabe nem o que é. A medicina ainda não conseguiu diagnosticar. Nós temos, por exemplo, hoje o Alzheimer, está em um surto, todo mundo está tendo Alzheimer. E tem remédio, mas não tem cura. Os tratamentos são só paliativos. Nós temos o câncer. Alguns cânceres, graças a Deus, têm cura, mas tem outros que infelizmente não tem. E o tratamento é muito agressivo, maltrata muito a pessoa, a pessoa sofre um bocado, né? Então, a espiritualidade, ela traz para nós um novo olhar sobre a medicina. E ela diz que a tendência da medicina é se tornar uma medicina espiritual, não no sentido de abandonar a ciência e vamos tratar tudo só com fé e luz. Não, mas é humanizar as ações médicas. A medicina ser exercida tendo por base 2 princípios básicos. O amor, ou seja, deixar essa coisa assim de exercer a medicina só por status. E também a questão de enxergar o ser humano como corpo e alma, como 2 coisas, não só uma. Hoje, a gente vai até falar isso mais na frente, a gente tem muita dificuldade porque a medicina só vê o ser humano como o corpo e ela só trata o que está ali. Não, é muito difícil você encontrar, né, até mesmo nas academias, gente que enxergue, que tem essa visão mais ampla, né, da medicina. Não, para eles é só ciência e pronto. Então, a espiritualidade chama a atenção para o seguinte: a medicina tradicional trata o corpo, mas ela não vai conseguir resolver os problemas de saúde, no sentido lato das patologias orgânicas e espirituais, enquanto não reconhecer a necessidade de harmonizar-se com as leis da natureza. Então, pessoal, a gente entendendo como funciona a questão da lei de reencarnação, da lei do karma e tudo isso, fica muito mais fácil da gente tratar. A gente vai ver lá na frente que muitas doenças, elas não têm uma causa aparente aqui, mas se a gente for perscrutar a vida passada da pessoa, descobre a causa da doença. Então a espiritualidade chama a atenção para isso, para a gente enxergar o ser humano como corpo e alma para ter mais facilidade de tratar as eventuais doenças que possam aparecer. Então, a prática da medicina deverá encontrar novos caminhos, fundamentando-se no conhecimento da alma
e no conceito segundo o qual as ações médicas devem ser realizadas sob a égide do amor fraterno. Então, como eu falei, nada mais de escolher a medicina só porque dá muito dinheiro, só porque dá status. Os médicos do futuro têm que ser aqueles que realmente fazem por amor, porque gostam. A gente se aprofundando um pouco mais no estudo, a gente passa a entender o seguinte: os atos praticados em vidas passadas ficam gravados no perispírito. Sendo bons ou sendo maus, são responsáveis por um grande número de doenças que podem acometer o ser humano. Então, tudo acontece de acordo com a lei de causa e efeito. Tudo que a gente pratica na nossa vida, tanto nessa quanto nas passadas, fica gravado. E independente de ser bom ou mal, se for bom, fica gravado lá como bom. Se for mal, fica gravado como mal. E se for mal, a gente vai ter que responder futuramente. Então, os males que acometem o corpo físico, eles podem refletir um desajuste da alma. E se esses males não forem reconhecidos e tratados durante a existência terrena, vão ficar lá, vão ficar vinculados à alma, mesmo após o desligamento do corpo físico. Então, a gente entender as doenças da alma não é um recurso holístico para a medicina, uma coisa bonitinha. O povo assim quer me te dar espírita, que vê essas coisas. Legal. Não, tem que ser uma realidade que a gente tem que trazer aos poucos. Por quê? O estudo das doenças da alma, o estudo da questão até mesmo das vidas passadas, ele contribui para que a gente possa se conscientizar, e é uma contribuição que vai chamar a atenção do ser humano para se considerar a sua dupla constituição, corpo e alma. Porque é necessário, pessoal, que o ser humano ele harmonize a sua dupla constituição. No sentido que eu estou falando aqui, quando a gente vai falar de doença, que a gente não veja só o corpo, é isso que eu estou falando. Harmonizar corpo e espírito, porque muitas coisas que a gente sofre justamente tem causa, né, no passado. Então, assim como existem distúrbios do corpo, existem distúrbios da alma. E quais são as dificuldades que a gente encontra hoje em dia? Como eu falei mais cedo, a gente encontra profissionais que eles têm uma formação estritamente científica. Nós temos médicos muito céticos, cientistas que só acreditam no que a ciência diz, no que o exame comprova, no que está lá. Então, para eles é difícil aceitar que, além dos tratamentos medicamentosos, além dos tratamentos farmacológicos, existem alguns outros tratamentos que são baseados em recursos espirituais, como perdão das ofensas, como fluidoterapia, como fé, prece e caridade. Se você for dizer para um médico que perdoar uma pessoa que ele ofendeu vai ajudar a lhe curar de uma dor de cabeça, por exemplo, ele vai rir da sua cara. Infelizmente é assim. Então, o que é que ele chama a atenção? Para a gente justamente não abrir um pouco mais a mente nesse sentido. Nas academias, nas universidades não tem isso. Eles ensinam os médicos a serem muito frios, a serem muito céticos, a não acreditarem em nada que saia do que está lá escrito. E para a gente poder introduzir esse conceito aqui, a gente precisa abrir um pouquinho mais a mente. Nós encontramos dificuldade porque as próprias pessoas que estão doentes, primeiro, elas não querem abandonar as práticas que são prejudiciais à saúde. Todo mundo conhece o caso de uma pessoa que, por exemplo, está morrendo num câncer no pulmão, mas não para de fumar. Que o médico diz, fulaninho, se tu continuar bebendo, tu vai morrer. Mas a pessoa não larga a bebida. Então, são essas atitudes que demonstram que a pessoa não quer ficar boa, que a pessoa não tem vontade de se curar. Porque o que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente está doente, a gente quer ficar bom. A gente abandona as práticas que nos fazem mal. Nós também encontramos dificuldade de tratar, às vezes, algumas pessoas que não aceitam mudar os seus conceitos e, além de procurar o tratamento médico, procurar um tratamento espiritual. Aqui eu quero abrir uma ressalva que eu acho importante falar o seguinte: todos vocês que vêm à casa espírita, que estão passando por algum problema físico e vocês estão fazendo um tratamento médico, mas acreditam que o tratamento espiritual vai ajudar vocês, ótimo. Mas jamais façam um tratamento espiritual
abandonando o tratamento médico. Infelizmente, a gente já se deparou com casos aqui de pessoas que, fazendo o tratamento médico, vieram buscar ajuda, aí acharam que o tratamento espiritual ia resolver tudo, pararam com os medicamentos, pararam o tratamento médico, e aí a pessoa piorou, aí depois sai dizendo, tratamento espiritual aí é balela, não presta não resolve nada, porque eu achava que eu estava bom e não estava. Gente, tratamento espiritual ajuda sim, mas nunca façam um tratamento espiritual distanciado do tratamento médico. Não parem de tomar remédio, sem o médico mandar, achando que só a água fluidificada vai resolver. Ajuda, mas o que eu acho importante ressaltar aqui é isso. O tratamento espiritual e o tratamento médico andam juntos, então nem só um, nem só outro. E aí nós temos a questão das doenças da alma. As doenças da alma, elas podem manifestar-se por sintomas psíquicos, como nervosismo, ansiedade, inquietação, angústia, temores, falta de atenção, insegurança, medo, depressão, insônia. Alguém se identifica com alguma dessas coisas aqui? Alguém levanta aí a mão, bora ver. E a gente, por acaso vocês já pensaram que isso pode ser alguma coisa assim, culpa de vocês? Igualmente, as doenças da alma podem se apresentar por meio de sintomas físicos ou psíquicos, como dores localizadas e generalizadas, distúrbios funcionais, digestivos, respiratórios, circulatórios, urinários, etc. É a famosa, tô com uma dor aqui, vou no médico, ele me fuça de cabeça para baixo e diz, minha filha, você não tem nada. Isso já aconteceu comigo, gente. Eu mesmo, eu tenho esse testemunho, eu tinha dores horríveis no estômago, eu fazia 50 mil exames e não dava nada. O médico dizia, minha filha, você não tem nada. Eu, sim, moço, mas tá doendo. Eu não tenho nada aqui. Então, tá aqui. Essas doenças, elas são males cujas causas não são identificadas pelos recursos de diagnóstico laboratorial, mas podem ser reconhecidas, por exemplo, por meio de um atendimento fraterno. E aí, o Dr. Roberto Broglie, no livro, conta a história de uma jovem de 30 anos que chegou no consultório dele reclamando de insônia, de enxaqueca, de depressão, de surto nervoso. E ela tinha ido em todos os médicos, feito uma bateria de exames. Viraram ela de cabeça para baixo e não encontraram nada. Mas ela estava muito mal, né? E aí ele olhou os exames, começou a conversar com ela e conversando, foi meio que um atendimento fraterno. O que foi que ele descobriu? Que ela, jovem, né? Ela tinha 30 anos, era casada com um rapaz e eles estavam enfrentando dificuldades financeiras e por isso tiveram que se mudar para a casa da mãe dele, da sogra. E ela teve um desentendimento com a sogra e as duas passaram a se odiar. Ela odiava a sogra. Aí ele disse, minha filha, olha, eu até entendo essa sua situação, mas se você quer uma opinião médica sincera, esse seu problema bem, você não vai resolver com comprimido, não. Você precisa de uma educação espiritual, de um tratamento de reforma íntima e, principalmente, você precisa perdoar a sua sogra. Aí sabe o que foi que ela disse? Doutor, é o seguinte, eu até entendo que eu estou numa situação péssima e que eu não posso mudar de casa agora, mas eu prefiro fingir que aquela véia uma porta do que perdoar ela. Aí ele disse, minha filha, mas como é que você quer ficar boa desse jeito? Eu posso lhe passar o comprimido aqui, mas eu tenho certeza que você não vai melhorar 100%. Aí o que foi que ele fez? Ele passou, né, uma série de remédios para ela, antidepressivo e tal, mas orientou que ela procurasse uma casa religiosa da preferência dela. Detalhe, ele é espírita, mas ele não disse, vá para o centro espírita, porque tem gente, né, que não se adequa, né, com o espiritismo, a gente nunca pode forçar. Ele disse, procure uma religião, procure um lugar que você se sinta bem e faça lá um tratamento, vá na igreja, faça alguma coisa assim ligada à religião e tome os remédios. 3 meses depois, ela retorna ao consultório dele apresentando uma significativa melhora.
Aí ele perguntou, como é que você tá? E ela, não, eu tô melhor, tô indo pra igreja, tô me envolvendo lá nos trabalhos. Você perdoou sua sogra? Não, nem me fale. Não consigo ainda não. Mas o fato dela ter ido procurar uma ajuda espiritual, feito um tratamento, se engajado em alguma coisa, já ajudou na melhora dela. E ele disse, ela não vai melhorar 100% enquanto ela não perdoar as ofensas, enquanto ela não perdoar os inimigos, mas já é alguma coisa. Então, é justamente aqui que a gente chama a atenção. Muitas vezes a gente sente dores, incômodos, queimações, sei lá o que nenhum médico consegue descobrir o que é. Mas, quantos pensamentos ruins a gente não alimenta? A gente não tem, será que a gente não tem raiva de alguém e a gente não quer assumir? Aí fica guardando para si, fica remoendo. E vocês já pensaram que isso pode refletir no corpo físico de vocês e gerar isso aqui? Quem é, por acaso, que já conseguiu, que já se tocou que a falta de atenção pode ser resultado de um distúrbio desse? De um mau pensamento que você tem contra uma pessoa? Então, justamente nesse ponto, o Dr. Roberto Broglio chama a atenção para a questão dos nossos pensamentos. O mau pensamento, ele produz desequilíbrios na alma. Inicialmente, esses desequilíbrios podem ser leves, podem se apresentar como um nervosismo, uma pequena insatisfação, um descontentamento com alguma coisa, uma insônia aqui e acolá, mas que aos poucos, se não for tratado, vai se tornando um distúrbio mental sério. Então, como a gente vai falar daqui a pouco, doenças da alma podem ser doenças kármicas, relacionadas a faltas ocorridas em vidas pregressas, mas também podem ser decorrentes de atitudes cometidas na vida atual que não foram devidamente ressarcidas e que causam congestão na esfera mental com a produção de toxinas. Então, gente, pensamento é vida. Se a gente, por exemplo, tem pensamentos ruins contra a vizinha, contra o irmão, contra alguém da família que a gente não gosta, o que é que acontece? A gente acaba produzindo toxinas que vão ficando aqui, ao redor da gente, como nessa foto. E essas toxinas, elas vão descendo em cima de nós. É tanto que tem muita gente que fala, né? Às vezes, uma coceirinha no nariz, uma rinite, uma dessas it aí da vida, que o médico procura e não acha nada, às vezes é só pensamento. Quando a gente pensa uma coisa ruim, ele fica aqui. Se ele não for limpo, se ele não for dispersado, a única coisa que ele vai fazer é te adoecer. Então, é importante que a gente comece, né, como é que eu posso dizer? A controlar o que a gente pensa, a tentar controlar o que a gente pensa, para que a gente não pense coisas ruins, não tenha sentimento de ódio contra outras pessoas, porque isso sim vai nos fazer mal. Então, as doenças kármicas, que são as doenças que vêm de outras vidas. Muita gente, aí como volta na história que eu contei no início, a menina lá do consultório estava simplesmente chocada porque ela tinha dado um câncer do nada. E ela disse que não sabe por que foi que isso aconteceu com ela, porque ela era uma pessoa muito boa. Fazia tudo direitinho, pagava as contas, era uma boa mãe, procurava não ter raiva de ninguém. E aí, de repente, do nada, ela dá um câncer. E aí eu fiquei pensando, pode ser que isso, né, no caso, seja alguma coisa de vidas passadas. Aí muita gente diz, minha gente, mas não é injustiça não. Eu tenho que pagar com uma doença nessa vida, uma coisa que eu fiz em outra, se eu nem lembro. Isso é muito injusto. Deus não é injusto. As doenças, elas muitas vezes são um dos recursos que a natureza emprega para realizar a libertação de faltas cometidas. Então, a doença, muitas vezes, para nós, é libertação. O karma, ele não tem a finalidade de punir, mas de harmonizar espiritualmente o ser humano com a lei de evolução. Eu lembro que uma vez eu falei aqui para vocês o seguinte, que a Terra, né, como todos os mundos, como a Terra está inserida em uma lei de evolução, ela precisa caminhar também para melhor. E o que é que acontece? De tempos em tempos, Deus faz uma higienização no planeta, para ela subir de patamar evolutivo. Então, toda vez que a Terra vai subir de patamar evolutivo, consequentemente, os seus habitantes também precisam.
E para habitar a Terra, uma Terra com um patamarzinho evolutivo melhor, é preciso que os novos habitantes sejam pessoas já libertas de certas coisas, de certos karmas, de certas faltas cometidas no passado. Não pode ser mais aquele tipo de espírito perverso. E nós estamos passando por isso nesse momento. A Terra está caminhando para um novo estágio evolutivo e é por isso essa pressa, é por isso que a gente está vendo todo mundo doente. Tem muita gente adoecendo, gente. A gente vê aí, aparece doenças de todo jeito, todo mundo que a gente conhece câncer, Alzheimer, não sei o quê. Isso, de certa forma, repercute um pouco do estágio evolutivo que nós estamos vivendo agora. Porque é preciso que se faça essa limpeza nas pessoas, é preciso que as pessoas paguem logo. Como é que eu posso dizer? Descontem logo os seus karmas para ver se elas têm condição de continuar aqui. Então, é impossível, falando na questão de leis divinas, que um espírito primitivo, um espírito perverso, ainda cheio de ódio, de rancor, de faltas passadas, ele consiga continuar habitando em um mundo superior. Então, é necessário, muitas vezes, que ele vem numa reencarnação para expiar uma doença justamente para ele se harmonizar com essa lei divina. Então, o que é que acontece? O espírito, ele acompanha a formação do corpo desde a fecundação. Então, desde a formação da célula-ovo, ele vai transmitir para o corpo físico as impressões registradas no perispírito, oriundas de ações cometidas em vidas passadas. Como eu disse mais cedo, o perispírito ele contém um arquivo, uma memória do que está lá, que a gente fez no passado. Se, por exemplo, eu matei uma pessoa com um tiro no coração, eu me sujei, eu tirei uma vida, eu cometi uma falta na lei divina. Então, eu matei aquela pessoa, é como se mais ou menos tivesse uma manchinha, ficado uma manchinha aqui no meu coração. Quando eu for reencarnar de novo, o meu perispírito vai passar para aquele corpo que está se formando. Muitas vezes o que é que acontece? O corpo é saudável, mas como o espírito é doente, ele acaba repercutindo no corpo e deformando o corpo. Então, voltando para o exemplo, se eu matei uma pessoa com um tiro no coração, eu vou reencarnar, tá ali um corpo perfeito, mas o meu perispírito vai colocando naquele corpo as impressões da minha vida passada. E como eu tenho essa falta, provavelmente lá na formação do coração, alguma coisa vai acontecer, vai, por exemplo, dar alguma má formação ou alguma predisposição para alguma doença cardiovascular. É mais ou menos assim que funciona. Então, tá aí a resposta para muitas malformações congênitas, predisposição para doenças como câncer, esclerose, Alzheimer. Então, se você tá na sua programação, que você tem que expiar alguma falta passada por um câncer, pode ter certeza que lá na formação do seu corpo físico, o seu perispírito já imprimiu aquilo ali lá. E pode ser que você não nasça de cara com aquilo ali, mas ao longo da sua vida você vai desenvolver alguma coisa assim parecida. E aí, eu trouxe essa listinha para vocês, que eu achei interessantíssima. Essa não foi tirada do livro Doenças da Alma, e sim do livro Nova Era, do Roger Bottini Paranhos. E eu não sei, acho que quem quiser ler depois, fique à vontade, é um livro muito bom. Tem um capítulo lá que vai falar da questão dos maus pensamentos, da transformação de pensamento para a nova era e tal. E aí o Roger fez várias perguntas pro Hermes com relação a isso. E ele vai dizendo o seguinte: quem alimenta ódio no coração tem a predisposição para desenvolver o câncer. Porque o câncer, ele ajuda a drenar a carga negativa que vai sendo remoída no coração por anos e anos. Quem tem ódio também tem predisposição para doenças dermatológicas sérias, como o fogo selvagem, por exemplo. Pessoas muito egoístas, elas têm predisposição para adquirirem doenças que afastam as pessoas por medo de contágio. E aí nós tínhamos no passado lepra e tuberculose, que quem tinha era excluído da sociedade, né? E hoje nós temos a AIDS. Então nós temos essa dificuldade e hoje em dia as pessoas têm muito preconceito ainda, a questão da AIDS é uma realidade e
A AIDS está relacionada com o egoísmo, por exemplo. Quem tem inveja produz toxinas que vão atingir o fígado. Quem tem raiva, quem tem indiferença com a miséria alheia, pessoas indiferentes, pessoas de certa forma egoístas também, elas têm predisposição a ter problemas nos rins. E ele usou a expressão rins secos e improdutivos. Então a pessoa tem problema renal, cálculo renal, ou então rins que não funcionam direito. Pode prestar atenção se essa pessoa foi ou é uma pessoa indiferente, uma pessoa egoísta. Pessoas que têm aquelas raivas, aqueles rompantes incontroláveis, normalmente apresentam disfunções na vesícula. Pessoas maledicentes, essa daqui foi a que eu achei mais interessante. Tem problemas na fala e audição e, por que não dizer, na visão. Aí eu lembro que até uma vez a gente comentando no estudo isso, né? Aí a Neuza até falou, minha gente, esse povo míope aí, preste atenção, se já não andarem em outras vidas olhando escondido nas fechaduras e vendo o que não era para ver ou fazendo mau juízo das pessoas. Então, pessoas maledicentes em outras vidas, ou até mesmo nessa vida, podem vir a desenvolver problemas com fala e audição, porque usaram a fala e a audição para fazer o mal, porque falar mal dos outros é um mal que você faz. Pessoas que usaram a mente para o mal, para dominar, para manipular, normalmente elas têm predisposição a, em uma próxima vida, ter um retardamento mental, um autismo, por exemplo. Então, tem um estudo muito grande, por exemplo, acerca dos autistas. Os autistas, a maioria das vezes, foram espíritos que usaram suas mentes para o mal. E uma coisa que eu achei interessante, que eu vi recentemente, que os cientistas estavam intrigados porque a maioria dos autistas, quando chegavam já em um certo estágio da vida, desenvolviam câncer no cérebro. Então, eles estão estudando por que é que câncer em cérebro dá mais em autista. E nós, que já estudamos um pouco da doutrina, que já temos esse conhecimento, já temos a explicação para isso. Autistas foram pessoas que usaram suas mentes para o mal, para dominar, para manipular, para os seus próprios interesses. Então, é uma forma deles pagarem. E essas pessoas também, tipo Hitler, que usaram a mente para querer dominar o mundo, fazer guerras, também é por aí. Homicidas, pessoas que matam as outras pessoas. Eles normalmente, na próxima vida, vêm com dores e limitações de acordo com o mal causado ao próximo. O exemplo que eu dei, eu mato uma pessoa com um tiro no coração, pode ter certeza que na próxima vida eu venho com algum problema no coração. Se eu matei uma pessoa envenenada, provavelmente eu venho com alguma disfunção digestiva séria. Se eu matei uma pessoa asfixiada, provavelmente eu venho com disfunções respiratórias. Aí nós temos, por exemplo, aquelas asmas, aquelas coisas todas. E realmente, gente, eu achei isso aqui bastante interessante porque o ódio, para vocês verem, o que eu mais chamo a atenção é que é para esse primeiro, ódio. Alimentar ódio no coração, gente, só traz coisa ruim pra gente. Algum de vocês alguma vez já pensou que ódio podia dar câncer? Nem eu. Então, eu fiquei, assim, impressionada com isso, porque é como se fosse aquela prova cabal da necessidade da gente não ter esses sentimentos ruins dentro de nós. Aí vamos para a questão dos tratamentos, das curas espirituais. Como é que se dá? Bom, as curas espirituais, elas são feitas na questão do tratamento de desobsessão e também são usados vários recursos. Fé, prece, água fluidificada, passe e principalmente reforma íntima e mudança de pensamento. Então, normalmente o que é que acontece no tratamento espiritual? A gente faz a desobsessão, aí faz os evangelhos, faz as preces, toma o passe, traz a aguinha fluidificada para ir tomando ao longo da semana. Mas o que eu quero ressaltar, gente, não adianta fazer desobsessão se você não sai por aquela porta tentando pelo menos ser uma pessoa melhor do que você entrou.
Se o espírito obsessor está lhe perseguindo porque você é uma pessoa maledicente, ele só vai sair do seu pé definitivamente se você deixar de ser uma pessoa maledicente. Ah, eu tô com ela porque ela é maledicente, ela fala muito dos outros. Aí beleza. Aí você acha que porque foi tirado aqui de você, ele não volta. Na hora que você sair na porta, se você tiver... Fulano, tu viu ali a roupa da fulana? Olha esse jeito dela andar aqui no centro espírita desse jeito. Pode ter certeza que a desobsessão não serviu para nada. Então, chamamos a atenção mais uma vez para a questão. Tá fazendo um tratamento? Veja no que é que você está errando. Veja o que é que você precisa melhorar e mude. E se transforme. Porque senão não adianta de nada. A questão, você realmente se libertar de uma obsessão não é assim de uma hora para outra. A gente estava até comentando no grupo, né? Divaldo fala em suas palestras que Divaldo, que comanda a Mansão do Caminho, que ajuda milhares de crianças, que faz palestra, que é o cara da doutrina espírita atualmente, ele levou 30 anos para se livrar de uma obsessão. Então, se Divaldo, que é o cara na doutrina espírita, ele demorou isso tudo para se livrar de uma obsessão, imagine nós, que somos réis mortais, réis trabalhadores assim, que a gente vai se arrastando mesmo, e a gente acha que só porque fez uma desobsessãozinha bem que tá tudo bem. Não tá. Precisa mudar, precisa levar o tratamento com seriedade. E aí, eu trouxe esse trechinho desse livro, Transtornos Psíquicos e Obsessivos, página 220, que diz o seguinte: a cura real, devemos disso conscientizar-nos, vem de dentro do ser, da sua transformação moral e da mudança de atitude em relação ao comportamento existencial, e não do exterior, como alguns pensam irresponsavelmente. Então tá aqui, os livros também dizem, os livros também corroboram com o que eu estou dizendo aqui. Para você se curar realmente, para você melhorar, para você ser uma pessoa melhor, precisa ser de dentro. Não vai ser uma prece que vai fazer isso por você, nem uma desobsessão, nem o médium, nem o livro que você lê. É você. Você utilizar todos os conhecimentos que você tem na casa espírita ou em qualquer outro lugar que você frequente e usar isso para se tornar uma pessoa melhor. E eu posso, por acaso, prevenir as doenças da alma? Pode sim. Como é que eu faço isso? Primeiro é na questão do reconhecimento e vivência do amor. Procurar ser uma pessoa do bem. Buscar uma religião. Então, o que é que a gente... Jesus Cristo, quando ele veio, quando ele reencarnou na Terra, ele não fundou o catolicismo. Ele veio nos dar uma diretriz para a gente poder caminhar. Ele disse, siga por esse caminho, seguindo por esse caminho lá na frente a gente se encontra. Mas Jesus não fundou o catolicismo. O catolicismo quem fundou foi os homens. Então, da mesma forma, a gente não precisa ser exatamente católico, judeu, protestante, budista. Você tem que procurar uma religião que você se afinize. E se você se afiniza com a Igreja Católica, vá para a Igreja Católica. Mas viva a Igreja Católica. Não vá lá só assistir a missa e achar bonitinho, sentar e levantar, não. Procure se engajar. Se você se sente bem na doutrina espírita, beleza, venha para casa, assista as palestras, estude, trabalhe, viva a doutrina espírita de verdade. Da mesma coisa com todas as outras religiões. O que importa é porque qual é a principal função de uma religião? Tornar as pessoas melhores. Então, se a sua religião não está cumprindo esse papel de te tornar melhor, então ela não serve. Mas se ela está, ótimo. Então, questão a importância de você buscar uma religião, algo para você se apegar e realmente viver aquilo ali. Busca do perdão. Então, gente, para evitar as doenças da alma, é importante que a gente perdoe. Que a gente não tenha sentimento ruim, não tenha mágoa, não tenha rancor de ninguém. Porque o ódio, a mágoa, o ressentimento, eles ficam remoendo no coração da gente. E lá na frente, como a gente viu, dá o câncer, dá o problema no coração, dá a dor de cabeça, dá qualquer outra doença. Então, que a gente busque sempre perdoar. Não é a coisa mais fácil do mundo, principalmente quem sofre alguma coisa é que sabe. Mas a gente, pelo menos, está estudando para ter essa consciência de perdoar.
eliminar tendência a vícios. Pessoal, vício só traz coisa ruim. Vício no álcool, vício nas drogas, vício é porta aberta para doença, tanto física quanto espiritual. Por exemplo, um viciado em álcool, ele bebendo, ele pode desenvolver uma cirrose. E ele morre dessa cirrose. Mas porque ele morreu, não quer dizer que ele deixou de ser viciado. No mundo espiritual, vira um espírito alcoólatra que vai atrás de outros para continuar satisfazendo o vício. E isso gera, né, uma bola de neve. O que é que a gente orienta? Não procure, não se vicie em nada. Droga também do mesmo jeito. Existem vários livros e também depois, se alguém quiser procurar, sobre o trabalho da espiritualidade com as pessoas que são drogadas. Eles, pelo que eles descrevem nos livros, é uma situação deplorável. Qualquer pessoa que se liga a vício, não se liga só aqui. Lá no mundo espiritual é drogado, lá no mundo espiritual é fumante, lá no mundo espiritual é alcoólatra do mesmo jeito. Então, para evitar, quando a gente morre, a gente quer o quê? Encontrar Deus. A gente quer ir para um lugar bom, quer ir, se possível, para o nosso lar, de nosso lar para uma banda. Então, para ir para um bom lugar, quando a gente desencarnar, a gente precisa ter uma vida certinha, uma vida regrada aqui na Terra. E isso exclui qualquer outros vícios. Evitar desregramentos sexuais e alimentares também. Gente, ninguém nunca disse que sexo é pecado, não é. Mas o que é que a espiritualidade orienta? Que você seja uma pessoa responsável. A gente está vendo aí nos noticiários que o número de pessoas aidéticas tem aumentado, tanto no Brasil quanto no mundo. Isso é muito preocupante. Isso reflete também o desregramento das pessoas com relação a isso. Então, sexo não é pecado, mas é preciso que seja feito com responsabilidade, porque isso também gera karma, gera problema no futuro. E desregramentos alimentares também. A gente tem que comer para viver e não viver para comer. Porque o que é que acontece? Muitas vezes, quando a gente reencarna, a gente tem uma programação. Fulaninho vai viver 80 anos. Mas se o fulaninho se perde comendo demais, entupindo as veias, com gordura, açúcar, essas coisas, ele vai gastando as energias dele antes do tempo e ele vai desencarnar antes do tempo por alguma doença que não estava na programação e isso vai gerar problema lá na frente. Então, comer é ótimo, mas procure sempre ter essa questão do regramento para que isso também não cause problemas para vocês lá na frente. Outra coisa que a espiritualidade nos orienta: evite a ociosidade de pensamentos. A frase mais certa que existe nesse mundo é: mente desocupada é a oficina do diabo. Procure sempre estar. O que é que a gente vê? O exemplo da espiritualidade. Os espíritos no mundo espiritual, eles estão sempre trabalhando, ajudando o próximo, lendo, faxinando, fazendo alguma coisa. Mas espírito bom, ocioso não existe. Do mesmo jeito que eles procuram, né, nos orientar para que a gente evite a ociosidade de pensamento. Porque, gente, quando a gente está sem nada para fazer, só o que a gente pensa é besteira. E pensar besteira atrai coisa ruim também. E, não menos importante, por último e não menos importante, praticar o bem. Procurar praticar o bem de verdade, se aliar a alguma prática de caridade, porque aquela frase também que a caridade é que vai te salvar é uma das frases mais certas, né? Que a gente procure praticar o bem, ser pessoas boas. Então, assim, evitar doenças a gente pode se a gente quiser. Procurar o que é... Se eu fosse resumir essa palestra em alguma palavra-chave, eu diria: controle seus pensamentos. Procure pensar, mudar o seu pensamento, porque a nossa doença e a nossa saúde estão no nosso pensamento. Pensar coisas boas atrai coisas boas. Pensar coisas ruins atrai coisas ruins. E como vocês viram, pensar coisas ruins pode nos deixar doentes, coisas que a gente nunca pensava que fosse acontecer com a gente, né? Então é isso. Meu objetivo, como eu vou repetir para quem chegou depois, é que ao final dessa pequena explanação, vocês possam refletir: será que eu tenho algum pensamento ruim contra alguma pessoa?
Se eu alimento essa mágoa dentro de mim, será que isso vai me causar algum mal lá na frente? O que é que eu posso fazer para mudar isso? Então, que a partir de hoje a gente procure, né, se podar nessa questão dos pensamentos. Quando eu digo isso para vocês, eu estou dizendo para mim também, porque eu não sou perfeita, eu tenho muitos defeitos também, como todo mundo. E eu achei muito interessante trazer isso para vocês, porque foi uma coisa que me tocou. Essa mudança de pensamento, como pensar ruim pode te adoecer. Então é isso, muito obrigada. Até a próxima.